Então, depois de fazer essas revisões, a gente já pode começar a estudar aí o domínio de uma função real. Então, eu tenho uma f de A em B, lembrando que A é o domínio e que B é o contradomínio. Então, nesse caso, o D são todos os valores para os quais a função existe. Por exemplo, se eu tenho uma função f de x que é igual a 4x menos 2, para analisar o domínio, pessoal, basta vocês verificarem se o x apresenta alguma restrição. Se vocês pensarem aqui em números aplicados aqui no x, esses números podem ser negativos, podem. Pode ser um número zero e pode ser positivo. Qualquer valor que eu dê entrada aqui no x vai ter um y correspondente. Então, nesse caso, não existe nenhuma restrição. Qual é o significado? Que o domínio aqui é o conjunto dos números reais. Porque eu poderia colocar qualquer coisa aqui no lugar do x e eu encontraria um y correspondente, tá? Simples assim. Vamos para mais um exemplo. Se a função f de x agora for menos 3 dividido por x menos 8. Observem, gente, o seguinte, que o x aqui, ele apareceu no denominador. E eu vou anotar essa observação. O denominador deve ser diferente de zero. Por quê, pessoal? Porque se o denominador for zero, eu vou ter alguma coisa dividido por zero. Isso aqui não existe. Então, eu tenho que buscar valores para x de modo que o denominador seja diferente de zero. Aí eu costumo brincar o seguinte, que na matemática a gente escreve do jeito que lê. Se eu estou lendo que o denominador deve ser diferente de zero, o que, que eu faço? Eu pego o denominador e escrevo ele diferente de zero. Aí eu vou resolver essa desigualdade. Vocês vão resolver isso daqui, gente, como se estivesse resolvendo uma equação, só que o sinal vai ser diferente. Então, aplico a operação inversa no menos 8, vou ter x diferente de 8. O que isso quer dizer? Que o x pode ser qualquer coisa exceto o 8. E aí tem duas formas da gente dar a resposta com relação a esse domínio. Eu posso escrever que o domínio são todos os reais menos o número 8, ou eu posso escrever que o domínio é x pertence a R, tal que x diferente de 8. Anotem essa frase da forma como a gente lê, tá? Para ler corretamente. Então, x pertence ao conjunto dos números reais, essa barra eu leio tal que x é diferente de 8. E sempre dá para a gente conferir. Por exemplo, peguem qualquer número diferente de 8. Ah, se fosse o número 2. Se eu pegar e fizer a f de 2, vai ficar menos 3 dividido por 2 menos 8. Menos 3 dividido por menos 6, vai sair positivo o resultado, posso simplificar o 3 com 6, vai dar 1 meio. O que isso quer dizer? Que se eu der entrada com o número 2, a saída ela vai ser o número meio, tranquilo. Agora, se eu fizer a f de 8, olha o que acontece. Menos 3 dividido por 8, menos 8, né? Aplicando na função. Aí ficaria menos 3 dividido por zero. Isso aqui não existe. É por isso que o x aqui não pode ser 8, ele tem que ser diferente de 8, ok? No próximo exemplo, eu tenho f de x é igual a raiz de 2x mais 4. Agora, pessoal, observem o seguinte, a gente tem aqui um radical com índice par, porque isso aqui é uma raiz quadrada. Aí, quando a gente pensar, não pensar exatamente no x, mas pensar no que está dentro do radical. Se esse resultado der qualquer número positivo, por exemplo, 4, tem resposta. Raiz de 3 também é resposta, porque é 1,7 mais um tanto de casa decimal. Se fosse raiz de 10 também, e assim por diante. Raiz de zero existe? Existe, que é zero. Agora, se o resultado aqui dentro der um número negativo, por exemplo, raiz de menos 4, isso aqui não é número real, não existe nada dentro do conjunto dos reais que eu eleve ao quadrado e ache menos 4. Então, dentro da raiz, a gente pode ter, se essa raiz tiver um índice par, tá? A gente pode ter número positivo e pode ter o zero também, mas a gente não pode ter negativo. Então, vou anotar isso daqui para vocês deixarem isso aí destacado no caderno, tá? Quando eu tenho raiz com índice par,
Aqui é uma raiz quadrada, poderia ser uma raiz quarta, uma raiz sexta, a análise seria a mesma coisa. Aí o que que eu faço? Dentro da raiz deve ser maior ou igual a zero. Gente, toda vez que eu falo que alguma coisa é maior ou igual a zero, eu estou afirmando que pode ser zero ou que pode ser alguma coisa aí positiva, tá? Então, esse resultado ou vai ser zero ou vai ser positivo, ele não pode ser negativo. Então, como que a gente faz para descobrir esse domínio? Eu escrevo do jeito que eu leio. Eu estou afirmando que esse radicando aqui tem que ser maior ou igual a zero. Eu vou escrever isso. 2x mais 4 tem que ser maior ou igual a zero. E vou resolver essa inequação. Então, 2x vai ser maior ou igual a menos 4, x vai ser maior ou igual a menos 4 dividido por 2, x tem que ser maior ou igual a menos 2. Tá aqui. Qual é a forma da gente responder isso, né? Eu tenho que o domínio, ele pode ser escrito assim, ó, x pertence a R, tal que x é maior ou igual a menos 2. Mas eu poderia escrever isso em forma de intervalo também. Eu aconselho vocês a fazer sempre das três formas, porque fica bem fácil de interpretar, tá? O que é x maior ou igual a menos 2? Eu vou colocar o menos 2 na reta real, vou fechar essa bolinha aqui, porque aqui eu tenho maior ou igual, e vou representar aqui. Maior ou igual a menos 2 é tudo que está à direita dele. Então, tá aqui, ó. Eu estou falando dessa região. Então, uma forma de representar o domínio seria essa linha acima, ou então eu poderia escrever em forma de intervalo. Observem que essa área que eu, né, destaquei, ela vai de menos 2 com intervalo fechado, então eu faço um colchete para dentro até mais infinito. Infinito, sempre intervalo aberto, que é o colchete para fora. Para quem esqueceu isso, eu vou anotar aqui, tá? Para ficar mais fácil. Legal vocês representarem das duas formas, para irem se acostumando, tá? Porque se precisar disso até dentro de outros conteúdos, tá tranquilo. Então, aqui, gente, só fazendo uma observação. Quando a gente escreve assim, ó, esse colchete aqui significa fechado. Então, ele é fechado em menos 2. Quer dizer que o menos 2 ele está entrando no domínio. E esse colchete aqui é aberto. Por que ele é aberto, pessoal? Porque quando eu falo de mais infinito, não tem como a gente limitar esse intervalo, né? Colocar até 1 milhão? Não, poderia ser mais coisas aí. E aí, escolham algum número dentro desse intervalo, só para poder verificar a questão dessa raiz. Quando ele está fechado no menos 2, quer dizer que o menos 2 entra. Se eu pegar e fizer a f de menos 2, ficaria raiz de 2 que multiplica menos 2 mais 4. Ou seja, raiz de menos 4 mais 4, que vai dar a raiz de zero, que é igual a zero. Então, não tem problema nenhum. Se eu pegasse, por exemplo, outro valor de x, para poder verificar isso daqui, f de 5. Aí eu vou ter raiz quadrada de 2 vezes 5 mais 4. Faça a multiplicação primeiro, então 10 mais 4. Raiz quadrada de 14. Problema nenhum. Raiz quadrada de 14 dá 3 vírgulas quebradinhos, tá? Por outro lado, se eu escolher algum número fora desse intervalo, por exemplo, pensem no número que está aqui antes de menos 2. Sei lá, o menos 3. Aplique ele lá para ver o que acontece. A f de menos 3 seria raiz de 2 vezes menos 3 mais 4. Então, vai ficar raiz de menos 6 mais 4, que vai dar raiz de menos 2, e isso aqui não existe dentro do conjunto dos reais, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Agora, eu tenho uma f de x, vou colocar um radical também, só que eu vou colocar esse radical no denominador para vocês verificarem a diferença. Gente, então nós vimos aqui na primeira situação que quando eu tenho a variável no denominador, ela não pode zerar o denominador, né? O denominador tem que ser diferente de zero. Quando eu tenho um radical, igual eu tinha nesse exemplo, esse radical aqui podia ser zero e podia ser um número positivo também, negativo não. Agora, quando o radical está no denominador, vamos pensar. Aqui dentro, se der um número positivo, 5 sobre raiz de 2. Ok, problema nenhum. Se desse 5 sobre raiz de 3, tudo bem. Então, ele pode ser positivo. Agora, ele pode ser zero.
Se for 5 sobre raiz de zero. Raiz de zero é zero. Mas existe 5 dividido por zero? Não. Então, nesse caso, não pode ser negativo, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Não pode ser zero, porque ele está no denominador. Então, esse radicando aqui, que é o dentro da raiz, ele só pode ser positivo. Para ele ser positivo, eu escrevo assim, olha, x mais 1 tem que ser maior que zero. Quando eu escrevo maior que zero, significa que ele é positivo. E vou resolver isso aqui. Então, eu tenho que x tem que ser maior que menos 1. Simples assim, tá? Quais são as formas da gente dar a resposta? Eu posso dizer que o domínio é um conjunto onde x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 1. Então, isso aqui é uma forma de responder. Se você vai lá na reta dos reais, aí eu vou representar esse menos 1, eu vou representar com o intervalo aberto, porque é maior que menos 1. Então, tá aqui o menos 1. Maior à direita dele. Então, eu tenho isso. Na hora de representar no intervalo, olha, a gente vai olhar o que está à esquerda e o que está à direita. O que está à esquerda é menos 1, só que com o intervalo aberto, a bolinha está aberta, está aqui, e vai até mais infinito. Como é infinito, necessariamente intervalo aberto. Então, a gente tem essas duas formas de representar o domínio dessa função. Já nessa próxima função, a gente vai determinar o domínio, sendo que ela é definida como raiz de 5 menos x dividido por raiz quadrada de x menos 2. Então, aqui observem que pelo fato de ter radical e de ter a variável no denominador, a gente vai ter algumas restrições. No numerador, tudo que está dentro desse radical, como é uma raiz quadrada, aqui dentro pode ser zero, pode ser positivo, mas não pode ser negativo. Então, ele deve ser maior ou igual a zero. Já o que está no radical no denominador, que é o x menos 2, ele pode ser positivo, tudo bem, negativo não, mas ele não pode ser zero pelo fato de estar no denominador. Então, ele só deve ser positivo, não tem outra possibilidade. Quando eu falo que ele é positivo, eu estou dizendo que ele é maior que zero. Então, agora, gente, a gente deve escrever isso daí de acordo com os símbolos aí da matemática, tá? Com as notações. Então, como que isso daqui vai ficar? Eu tenho que 5 menos x tem que ser maior ou igual a zero, e tenho também que x menos 2 tem que ser maior que zero. Aí nós vamos resolver menos x maior ou igual a menos 5, vou aplicando as operações inversas, né? Só que aqui tem um detalhe. Pelo fato de ser uma inequação, então o sinal não é uma igualdade, quando a variável está negativa, obrigatoriamente, nós vamos multiplicar tudo isso aqui por menos 1. E aí, quando a gente multiplica por menos 1, olha o que acontece. O sinal desse x vai mudar, então ele passa para positivo. O sinal da inequação também vai mudar, passa a ser menor ou igual. E o menos 5 multiplicado por menos 1 dá 5. Então, aqui eu tenho x menor ou igual a 5. Gente, só para vocês entenderem que isso faz todo sentido, pega um número menor ou igual a 5. Por exemplo, x igual a 4. Aplica lá no radical. Vai ficar raiz quadrada de 1, que é igual a 1, tá vendo? Ok. Agora, se eu não tivesse tomado cuidado aqui, e a minha resposta fosse x maior ou igual a 5, olha o que ia acontecer. Vou pegar um x igual a 6 e vou aplicar lá no radical. Aí vai ficar raiz de 5 menos 6, que é igual a raiz de menos 1, e isso aqui não existe, tá vendo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a base da matemática, tá? E à medida que forem surgindo dúvidas com relação a isso, vocês podem me perguntar, sintam-se bem à vontade para isso, tá bom? Agora eu vou resolver a segunda inequação. Então, eu tenho x maior que 2. Pronto. Agora, eu preciso dar uma resposta que atenda ao mesmo tempo x menor ou igual a 5 e x maior do que 2. Então, uma forma legalzinha de fazer isso é representar na reta real. Eu vou fazer 3 retas reais. Uma para a primeira situação, outra para a segunda e a última para a resposta. Então, observe que eu tenho os números 5 e 2, né? Lembrando que na reta numérica eu tenho crescimento para a direita, o 2 vem primeiro.
Então, aqui eu tenho, vou colocar o 5 mais ou menos por aqui, com o intervalo fechado, por conta desse sinal aqui, gente, ó. E eu tenho que x é menor ou igual a 5. Então, tá aqui. Aqui eu tenho uma região onde todos os números são menores ou iguais a 5. E x maior do que 2. Na reta numérica, o 2 vem antes, né? Na reta eu tenho assim, ó, 2, 3, 4, 5. Então, por exemplo, eu não posso representar o 2 aqui, não, porque aí fica totalmente fora da realidade. O 2 vai ficar com o intervalo aberto, bolinha aberta, por conta desse sinal. X maior do que 2 é uma região que está à direita de 2. E agora o que me resta é olhar a interseção dessas duas regiões. O que tem de igual nas duas retas? Vocês podem observar que o que tem de igual é essa parte aqui, ó. Aparece tanto na de cima quanto na de baixo. Então, vem bolinha aberta, 2, bolinha fechada, 5, e a resposta vai ser essa região. Como que a gente escreve isso em forma de notação, né? O domínio, então, vai ser x pertence a R, tal que o x ele é, ao mesmo tempo, maior que 2 e menor ou igual a 5. Então, eu escrevo assim, ó. Olha, gente, x maior que 2, menor igual a 5. Tá aqui. Ou, se eu quiser escrever isso em forma de intervalo, o 2 está aberto, colchete para fora. O 5 fechado, colchete para dentro. E vale muito a pena a gente conferir se isso daqui está funcionando. Vocês vão escolher valores de x dentro desse intervalo. O 2 não pode entrar, que o intervalo está aberto. Mas se você quiser pegar 2,1, problema nenhum. Vou até pegar o 2,1 para vocês acreditarem que funciona. Vamos fazer o f de 2,1. Lá na função, raiz de 5 menos x. O x é 2,1, né? Sobre raiz de 2,1 menos 2. Quanto que é 5 menos 2,1? 2,9. 2,1 menos 2 dá 0,1. A gente não precisa calcular isso. O importante é ver se esse cálculo existe. Raiz de 2,9 existe, raiz de 0,1 existe, então aqui vai sair um resultado que vai ser a imagem de quando eu tenho x igual a 2,1. Agora, olha só que legal. Pega um número que está fora desse intervalo. Por exemplo, o número 1. O 1 não está fora desse intervalo, gente, ó. Então, aqui eu vou fazer a f de 1. Olha o que acontece. Raiz quadrada de 5 menos x. Então, 5 menos 1. E no denominador, raiz quadrada de x menos 2. Então, raiz quadrada de 1 menos 2. 5 menos 1 vai dar 4, então aqui fica raiz de 4, e aqui embaixo vai ficar raiz de menos 1. O numerador não é problema, não. Só que aqui não existe raiz quadrada de um número negativo, tá vendo? Essa parte é legal porque quando vocês definirem esses domínios, dá para a gente conferir assim, bem por baixo, mas dá para ter uma noção se a gente está ou não no caminho certo, tá? Mais um exemplo para a gente poder praticar. Agora eu tenho a f de x, que é igual a raiz quadrada de x mais 2, mais raiz de 2x menos 1. E agora nós vamos pensar o seguinte, eu tenho novamente uma raiz quadrada. O que está dentro dessa raiz quadrada? Isso que está aqui, esse pacotinho. Pode ser zero? Pode. Pode ser positivo? Pode também. Não pode ser negativo. A mesma coisa para essa daqui. Então, ambos têm que ser zero ou número positivo. Ou seja, cada um deles deve ser maior ou igual a zero. Bom, se cada um deve ser maior ou igual a zero, então agora a gente vai fazer essa análise. Eu tenho que x mais 2 tem que ser maior ou igual a zero. Resolve isso aqui, x maior ou igual a menos 2. Pronto. Tenho que 2x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Eu tenho que 2x tem que ser maior ou igual a 1. E, por fim, eu tenho que x tem que ser maior ou igual a meio. Tem que ter uma resposta agora que satisfaça ao mesmo tempo essas duas condições. Então, vamos fazer a reta dos números reais. Então, aqui eu tenho a reta real, aqui também. Muito bem. X maior ou igual a menos 2. Gente, lembra que na reta real, quem que vem primeiro? Ó, menos 2 ou meio? Menos 2. E depois que eu tenho meio, tá? Então, eu vou colocar o menos 2 mais ou menos por aqui, com a bolinha fechada, por conta desse sinal que é igual.
E eu tenho x maior ou igual a menos 2. Então, tudo que está à direita dele. Vai lá para o infinito. E tenho também x maior ou igual a meio. O número meio vem depois de menos 2. Então, tá aqui. Bolinha fechada. X maior ou igual a meio. Então, vou destacar essa região. Agora, eu tenho que observar o que existe de igual. Qual é a interseção entre esses dois, né? Vocês observaram o que tem de comum nesses dois conjuntos? É essa região aqui, ó, que aparece nos dois. Então, a resposta vai ser de meio para frente. Ou seja, o domínio é x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a meio. Ou então, eu poderia escrever assim: o meio está fechado, então colchete para dentro. E vai lá para o infinito. Isso aqui não tem limite. Então, mais infinito, intervalo aberto, colchete para fora. E aí, a gente pode escolher algum número aí desse intervalo para poder fazer o teste. Por exemplo, se ele é maior ou igual a meio, pega qualquer número maior do que meio. Pode ser o número 1. Vou fazer a f de 1. Então, ficaria assim: raiz quadrada de 1 mais 2, mais raiz quadrada de 2 vezes 1 menos 1. Raiz quadrada de 1 mais 2. Então, é raiz quadrada de 3. Aqui eu faço a multiplicação primeiro, que vai dar 2. 2 menos 1, 1. Olha se tem algum problema com esse cálculo. Nenhum. Agora, se a gente pegar uma coisa fora do intervalo, por exemplo, se eu pegar o número 0, o 0 está fora do intervalo, né? Olha o que acontece. F de 0. Vai ficar raiz de 0 mais 2, mais raiz de 2 vezes 0 menos 1. Aqui não vai ter problema, porque vai dar raiz de 2, tranquilo. Mais 2 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Aqui é o problema, tá vendo? Então, quando vocês forem fazer esses intervalos, façam um teste assim, bem rapidinho, tá? Para verificar isso. Pelo menos você vai ter uma luzinha lá no fim do túnel. E aí, para fecharmos essa aula, nós temos aqui uma função f de x, que é igual a 3x mais 1, dividido por x ao quadrado menos x. Vale a pena aqui a gente observar o seguinte: esse x ao quadrado menos x eu consigo fatorar, né? Ele vai ficar x que multiplica o fator comum, lembram? X que multiplica x menos 1. Quem esqueceu, volta naquela aula lá, ou então faz a multiplicação aqui, ó, usando a propriedade distributiva, você vai ver que vai voltar no x ao quadrado menos x. O que que acontece, gente? Isso aqui está no denominador. Então, esse pacotinho aqui, que é o denominador, ele tem que ser diferente de zero. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, mas ele não pode ser zero. Então, eu tenho que x ao quadrado menos x tem que ser diferente de zero. Mas eu posso escrever também, x que multiplica x menos 1 deve ser diferente de zero. É como se vocês pensassem aí na resolução de uma equação. Se a equação fosse x ao quadrado menos x igual a zero, ou x que multiplica x menos 1 igual a zero, eu teria dois valores aqui que anulariam a equação. O x' igual a zero e o x duas linhas igual a 1. Confere, gente, coloca o zero aqui. Zero vezes qualquer coisa dá zero. Coloca um aqui. 1 menos 1 vai dar zero, vezes qualquer coisa vai dar zero, tá? O que mudou? Que agora eu estou resolvendo uma desigualdade por conta do sinal de diferente, mas a forma de resolver é a mesma coisa. Então, eu tenho que ter x diferente de zero e, ao mesmo tempo, eu tenho que x menos 1 tem que ser diferente de zero, ou seja, x diferente de 1. O que isso aqui quer dizer? Que os valores de x aqui dessa função, eles podem ser qualquer coisa, exceto zero e exceto o 1. Porque se for o zero, ele vai zerar aqui, ó. Ele vai zerar o denominador, olha só, 0 ao quadrado menos 0, zerou o denominador. Não pode, não existe. E se ele for 1, vai ficar 1 ao quadrado menos 1 no denominador, que vai dar 1 menos 1, que vai dar 0. Então, isso aqui também não existe. Pode ser qualquer coisa, menos o 0 e menos o 1. Então, como que a gente escreve esta resposta? Eu escrevo assim, ó.
O domínio dessa função é igual ao conjunto dos números reais menos um conjunto com o elemento 0 e o elemento 1. É dessa forma que a gente representa. Pode ser qualquer coisa, exceto o 0 e exceto o 1, beleza? Bom, assistam essa aula quantas vezes for necessário. Quem tiver dúvida em conteúdos mais básicos, coloca lá para a gente poder discutir, tá? E até o próximo vídeo.